Nosso abraço fraterno, com muito carinho, você que está acompanhando essa reflexão, esse tema que preparamos com muito carinho para você, que preparamos com muito carinho para nós mesmos que estamos aqui conversando, tentando passar uma mensagem com muito amor, com muito respeito e sem dúvida também com a certeza de que no momento em que nos encontramos, mesmo que online, né? Mesmo que usando das ferramentas, nós estamos juntos, conectados pelo mesmo ideal. Nós estamos sendo amparados, sendo acolhidos, consolados pela espiritualidade amiga. Então, a cada um de nós que aqui está, a cada um de nós que estiver assistindo essa transmissão, que a gente consiga, então, sentir a presença amiga da espiritualidade. O tema proposto para essa noite é deste livro, Vinha de Luz, do nosso Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, aonde ele vai falar sobre o joio. Eu achei interessante, antes de entrarmos já diretamente no assunto, pegar e falar um pouquinho o que é o joio, afinal, Porque a gente já escutou certamente, principalmente quando a gente fala, o separar o joio do trigo. Mas o que isso quer dizer, será, O que é realmente este joio? Então, no dicionário, ele vai nos dizer que é o que pode prejudicar ou corromper aqueles que o cercam, E uma dos significados que a gente encontra, na verdade, como exemplo, então, eles trazem, é preciso separar o joio do trigo. Então, é aquilo que acaba prejudicando o joio. Mas no livro, nesta reflexão aqui, o mestre nos fala nessa reflexão que o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem destruído de pronto. Daí a gente vai ver que antes de tudo, também nos diz que Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo. Não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então, o joio e o trigo, eles cresceram simultaneamente. Não foi separado ali de imediato. Porque mesmo não sendo, algo produtivo naquele momento, mesmo assim teria a oportunidade de crescer. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então, o que quer nos dizer isso? Não é porque Jesus não está cuidando da sua seara, não está cuidando do campo, vamos dizer assim, que o joio está crescendo. Mas é porque ele acredita que talvez uma planta, ela pode, mesmo tendo espinhos, ela ainda pode, vamos dizer assim, ela pode ainda trazer
algo bom, trazer um perfume, trazer uma experiência produtiva nas nossas vidas. Só que é claro que aqui, para essa reflexão, nós não estamos falando dessas plantas, das plantações do campo, né, do lavrador. Nós estamos falando de nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos equivocamos com as nossas más paixões. E no livro dos Espíritos a gente descobre que sim, existem as más paixões, porque paixões a gente acha que é aquela coisa boa, quando na verdade nem sempre é. As más paixões é tudo aquilo que vai acabar nos prejudicando como espíritos em evolução, que vai estar nos atrapalhando para que a gente possa alcançar a evolução, alcançar um caminho no bem, no amor, na fraternidade. Só que percebemos que mesmo com os nossos equívocos, percebemos que mesmo às vezes a gente, se equivocando no mesmo ponto, né? A gente percebendo que parece que as coisas, elas não vão fluindo, muitas vezes parecendo, que os equívocos estão sendo cometidos muitas vezes, e não só examinando a nós mesmos, mas a toda uma sociedade, que às vezes a gente se pergunta assim, poxa, mas por que está acontecendo isso? Não seria mais fácil, então, Jesus, tirar essa situação, tirar o joio para que o trigo não seja prejudicado? Mas imaginemos só se nós não tivéssemos a chance de crescer, de tentar nos modificarmos. Será que muitas vezes nós não somos um pouquinho desse joio? Aquilo que às vezes acaba ações nossas prejudicando o outro, atrapalhando o outro, trazendo um transtorno, até mesmo um sofrimento para o outro, com as nossas ações equivocadas. Mas imagine que nesse momento, pronto, fôssemos arrancados daqui da terra, fôssemos tirados daqui, pronto, estaria tudo resolvido, aparentemente, mas não, porque nós estamos aqui para evoluir e aprender em sociedade. Então, o que acontece? Nós vamos tendo a oportunidade de nos modificarmos, mas claro que tem um tempo para isso, porque as coisas precisam evoluir, a sociedade precisa evoluir, nós precisamos passar de um mundo de provas e expiações, nós precisamos mudar a nossa atmosfera, mudar o nosso planeta. Então, se eu estou continuando com essa afinidade com o joio, por exemplo, em algum momento eu vou sim me separar do trigo. Mas não quer dizer que vai ser de imediato, que eu não vou ter a oportunidade de modificar, que eu não estou tendo a oportunidade de crescimento. Nós temos todos os dias a oportunidade de crescimento, inclusive, todos os dias nós temos. Nós temos os nossos trabalhos nas nossas casas espíritas, nas diversas igrejas, diversos religiosos estão trabalhando, são instrumentos também do Mestre, e o que não significa que todos nós somos perfeitos, mas que baita oportunidade de nos melhorarmos. Não quer dizer também que quem não está dentro de uma religião, quem não está dentro de um sistema espírita não tem oportunidades de melhorar. Tem, porque o dia a dia também vai nos presentear com situações para o nosso crescimento. É dentro da família, dentro do trabalho, é na sociedade, é no trânsito, é quando alguém chega para conversar com a gente, é nas nossas ações do dia a dia. É deixando de lado aquelas corrupções do dia a dia, aquelas pequenas corrupções do dia a dia, que muitas vezes
pode ser feito, né? Porque a grande corrupção que existe e que ainda parece persistir e vai persistindo por muitos anos, infelizmente, ela começou por ações pequenas, né? As pessoas vão se transformando em seus atos pequenininhos, que parece que não é de tanta importância, até fazer atos grandes que acabam prejudicando muito mais pessoas. Então, a gente acaba realmente entrando neste joio. Mas dentro da religião, seja qual for, a gente tem uma troca, a gente tem essa oportunidade de conviver, por exemplo, com mais pessoas, de trocar experiências, de ser fraternos. Qual foi a última vez que nós somos fraternos, que nós somos caridosos no sentido realmente da caridade? Qual foi a última vez que eu fui tolerante? Qual a última vez que eu tive paciência? Qual a última vez que eu deitei no travesseiro, né? Fui para minha cama, fui dormir e antes disso eu perguntei: o que eu fiz neste dia? O que eu fiz nessa semana para contribuir com a minha sociedade? Mas talvez a gente não precise nem tão longe. O que eu fiz para contribuir dentro de casa? Atos pequenos são atos muitas vezes grandiosos também. Porque aquilo às vezes que a gente faz que parece tão insignificante no dia a dia, para o outro tem muito significado. Nós precisamos florescer para um novo amanhã. Nós precisamos despertar para um novo tempo. E como nós estamos, né? Vamos nos imaginando uma plantinha crescendo na terra. Como que nós estamos crescendo? Como que está, né, a nossa formação? Será que eu sou resistente? Mas eu sou resistente a quê? A continuar sempre me equivocando com as mesmas coisas? Ou eu sou resistente também a situações de tempestades que chegam e eu continuo querendo crescer? Porque ou eu cresço ou eu fico ali. E interessante nós lembrarmos, irmãos e irmãs, de que a seara do Mestre, ela é perfeita. E nós somos convidados a estar nessa seara. Nós somos convidados a semear também. E o que nós estamos semeando? O que eu estou semeando hoje? E como eu estou cuidando dessas sementes? Estou, depois de ter plantado, eu sou obrigada a colher. Mas o que eu estou colhendo, né? Como eu estou colhendo? O que eu acabei colhendo? Mas aí, mas eu acabei colhendo dor, sofrimento. Bom, então eu vou lá e vou ver como que eu cuidei dessa sementinha. Como que eu cuidei? Mas muitas vezes a gente cuidou bem. Muitas vezes a gente cuidou bem, dentro das nossas limitações, sim. Daí a doutrina vai nos esclarecer que nem sempre as nossas dores é resultado dessa existência. Então, para que a gente não fique acumulando ainda mais dívidas, vamos dizer assim, que já nessa a gente consiga semear somente aquilo que nós gostaríamos de colher. É difícil, é difícil. Acho perigoso dizer que é muito fácil amar, que é muito fácil ser caridoso, que é muito fácil respeitar todo mundo. Deveria ser algo
primordial, mas não é fácil. Não é fácil porque ainda estamos em um processo de evolução, mas não é por não ser fácil que nós não temos já a consciência de que sim, nós precisamos fazer isso. Neste ponto em que nos encontramos, principalmente nós, trabalhadores espíritas, estudantes de longos anos, que muitas vezes ainda acreditam que já estudaram tudo, quando na verdade não existe um eu aprendi tudo, porque o aprendizado é constante. É claro que tem irmãos que sim, eles vão dominar mais, eles vão ter mais conhecimento literário, né, da literatura, mas mesmo assim todos nós estamos aprendendo, e se a gente tiver 50 anos de casa espírita estudando, ainda a gente não sabe tudo, porque o conhecimento ele é constante. É a mesma coisa um livro. Se a gente lê um livro agora, se a gente lê um livro lá em 2020 e em grupo a gente estudou esse livro, se a gente for ler esse mesmo livro e estudar esse livro agora em 2025, nós vamos ainda captar palavras que a gente não pegou antes. Nós vamos pegar frases e refletir sobre aquelas frases que antes a gente deixou passar. Mas a obra mudou, o livro mudou ou nós evoluímos? Nós evoluímos. Então, como é constante esse aprendizado? Então, como nesse sentido, pensando nesse sentido de estar no estudo, estar frequentando, nós não temos a desculpa de dizer que nós não sabemos as coisas. Nós sabemos sim. Nós sabemos quando nós estamos irritados, né? Quando a gente está assim, não está bem. A gente pode reconhecer sim. Ah, mas isso é feio. Ah, é feio ficar triste, é feio sentir mágoa. É feio nós conservarmos esses sentimentos e não querer mudar, e nem feio seria a palavra. É equivocado, é prejudicial, vai atrapalhar, não vai deixar a gente evoluir, vai trazer dores, vai trazer sofrimento, vai trazer mais angústia, vai nos atrapalhar, vai desperdiçar a vida. Muitas vezes nós desperdiçamos vida. É como se fosse uma pilha, né? A gente tem uma pilha ali, ó. E a pilha, ela vai desgastando aquela pilha. E o que eu estou fazendo nesse sentido? Como que eu estou aproveitando essa energia? Como eu estou aproveitando? De que maneira eu estou aproveitando? Eu estou produzindo mais? Ou eu estou deixando de produzir e ainda impedindo o outro a produzir? Eu estou preocupada com a minha produção ou estou preocupada com a produção do outro? E se eu vejo que o colega, que o amigo, que o irmão não está produzindo, como eu chego nessa pessoa? Eu chego me sentindo superior ou eu chego tentando ajudar? Eu chego achando que eu nunca erro ou eu chego achando que eu já errei muito e que talvez o meu erro seja outro e o dele seja outro? Porque se nós fôssemos tão diferentes, nós não estaríamos no mesmo lugar, no mesmo planeta, principalmente. Que nossas reflexões possam, de alguma maneira, fazer sentido, que a gente consiga canalizar, né, essas palavras, esse estudo dessa noite, independente de que horas você vai estar assistindo, e que possamos pensar no bem, no amor. A gente nunca sabe, tanto assim no virtual quanto no presencial, né? Quando nós estamos na nossa casa espírita, o que cada um está passando. Você que está assistindo não sabe o que está aqui dentro, nesse momento.
Você não sabe como foi um dia, você não sabe se eu estive triste, se eu estive alegre. Porque espírita e trabalhador, sim, ele fica triste. Ele tem problemas, né? Não é problemas, mas desafios vão nos trocar. E eu não sei o que está assistindo, se está bem, se não está bem. Numa doutrinária, por exemplo, quando nós estamos falando, às vezes a gente tem algumas percepções, mas profundamente a gente não tem como saber como é que o outro realmente está. É por isso, é por não saber a dor do outro, o que ele está passando naquele momento, que a gente precisa ser pelo menos gentil. E eu desejo que essa gentileza que sai do meu coração possa tocar o seu coração. Eu desejo que, como espírita, mesmo dentro das minhas limitações, a gente consiga entregar o Evangelho, entregar as palavras do Cristo, entregar as reflexões a cada um. Eu desejo que a nossa fé raciocinada possa nos ajudar a evoluir. Eu desejo que a gente se encontre mais pertinho de Cristo cada vez mais. E ao chegar perto, a gente consiga perceber que Ele é realmente modelo e guia, que Ele é a luz, que Ele é a verdade, que Ele é o consolo, que Ele é o amor. E que a gente possa se perguntar, para que a gente possa se afastar, né? Não ser aquelas plantas que não crescem, mas se perguntando diante de desafios, diante de situações que nós não conseguimos ainda modificar, nos perguntando o que Cristo faria neste momento. E a gente pede para que nessa semana, depois que você assistir essa live, a gente faça essa pergunta. Quando chegar um desafio, é um combinado aqui que a gente pode fazer. Eu vou fazer, espero que você faça. Quando chegar um desafio, se não chegar, melhor. E nem procure, né? Porque quando a gente procura, a gente acha. Mas se chegar um desafio, a gente possa se perguntar: e agora? O que Cristo faria no meu lugar? Ah, mas Cristo... Não. O que Cristo faria no meu lugar? E a gente, se não conseguir fazer o que o Mestre faria, pelo menos um pouco parecido do que o Mestre faria. Uma abençoada semana, uma abençoada noite, um abençoado dia para cada um de nós. Que a espiritualidade amiga esteja presente na nossa existência, na nossa vida, e que nesse momento a gente possa sentir, né, a espiritualidade nos amparando, como aquele passe que a gente recebe. Porque quando nos concentramos, quando realmente queremos sentir, a gente sente, independente do lugar. Basta estarmos conectados com a espiritualidade e que nesse momento a gente possa ter estado conectados com a luz do alto. E assim seja.